Nós vamos ver agora um vídeo em que nós vamos fazer a dedução dos coeficientes de rigidez locais. Nós estamos numa sequência de 4 vídeos em que nós estamos fazendo análise pelo método de deslocamentos, considerando que as barras são extensíveis. O que nós estamos querendo dizer com extensíveis é que a gente não tem nenhuma restrição nas deformações das barras. A consequência disso é que, no caso de um pórtico plano, um nó tem em potencial 3 deslocabilidades ou 3 graus de liberdade. Não tendo restrições nas deformações, não há impedimento para determinados deslocamentos ou rotações, e então seria assim o método de deslocamentos tradicional. Na verdade, é o método de deslocamentos como se implementa computacionalmente. Depois dessa sequência, nós vamos ver maneiras de se diminuir o número de incógnitas, diminuir o número de deslocabilidades, introduzindo ou considerando algumas restrições nas deformações. Mas neste vídeo, nós vamos mostrar de onde saem os valores dos coeficientes de rigidez locais que nós utilizamos para a análise dos 3 modelos anteriores, dos 3 vídeos anteriores. Tá? No primeiro vídeo dessa sequência, nós analisamos um pórtico simples, com 3 deslocabilidades, 2 barras e 3 deslocabilidades. No segundo vídeo, nós vimos um pórtico com 6 deslocabilidades e uma articulação na viga. E no terceiro vídeo, nós vimos um pórtico simples com barra inclinada. Nós vimos que é simples, as ideias são as mesmas, entretanto, é um pouco trabalhoso para se resolver manualmente. Na verdade, esse último vídeo foi uma preparação para o que se faz quando se implementa computacionalmente o método de deslocamento. O que foi feito é que nós utilizamos como base soluções fundamentais, que são soluções de engastamento de barras isoladas para diversos tipos de carregamento. Essas são soluções fundamentais para o método de deslocamento, e as outras soluções fundamentais são os coeficientes de rigidez locais para barras isoladas. O que são coeficientes de rigidez locais para barras isoladas? Nós vamos ter o conjunto de forças e momentos que atuam nas extremidades de uma barra para equilibrá-la, para mantê-la em equilíbrio numa configuração deformada, onde somente uma deslocabilidade da barra é introduzida, é imposta. Esses coeficientes de rigidez locais, então, eles são utilizados para calcular os coeficientes de rigidez globais, como nós vimos nos exemplos anteriores. Apenas que nós utilizamos os valores dos coeficientes de rigidez locais sem tê-los deduzido. E este último vídeo dessa série é justamente isso. Nós vamos deduzir esses coeficientes. Isso é feito pelo princípio dos deslocamentos virtuais, é o que nós vamos utilizar. Mas antes eu preciso mostrar aqui quais são as equações diferenciais que governam esse fenômeno de flexão de barras ou de comportamento axial de barras. Aí eu não vou deduzir muito, eu só vou resumir e colocar aqui as expressões, equações diferenciais que resultam dessa dedução analítica do problema. Tá? Então eu tenho aqui uma viga que tem uma barra isolada, que tem um eixo X local, um eixo Y transversal, uma carga transversal distribuída Q de X, que varia com X, uma carga axial P de X. Nós vamos deduzir várias equações diferenciais que governam esse problema de uma barra isolada. Tá? Então, eu peguei um elemento infinitesimal de barra, comprimento dx, e nós vamos fazer o equilíbrio, a compatibilidade, vamos levar em conta equilíbrio, compatibilidade e as leis constitutivas, relações, tensão, deformação, para deduzir as equações diferenciais. Isso não está sendo mostrado, está sendo mostrado o resultado disso. Então, o comportamento axial resulta numa equação diferencial que expressa, na verdade, o equilíbrio do elemento infinitesimal em função
do deslocamento U, que é o deslocamento axial da barra. Então, a derivada segunda de 1 em relação a x é igual a menos a taxa de carregamento na direção axial dividido por EA. EA é o parâmetro de rigidez axial, que é o produto do módulo da cidade E do material e a área da seção transversal. Essa dedução ela não está sendo feita aqui, isso em geral é feito numa disciplina de mecânica dos sólidos, mas eu acho que não faz sentido a gente deduzir isso. Mas não é nada complicado, é só uma questão de juntar equilíbrio, compatibilidade e lei constitutiva do material. Analogamente, nós temos o comportamento à flexão de uma barra, tá, e que nós vamos fazer, então, o equilíbrio na direção de forças e transversais e de momento, e considerando também a hipótese de Euler-Bernoulli, que é a hipótese de que a seção transversal permanece plana e perpendicular ao eixo da barra quando a barra se deforma por flexão, e disso resulta aqui uma equação diferencial que relaciona o deslocamento transversal V e a taxa de carregamento distribuído Q de x. Essa expressão aqui está considerando que a barra é uma barra com seção transversal uniforme, ou seja, ela não varia a seção transversal ao longo do comprimento de x, né? E isso é a derivada quarta do deslocamento transversal, é igual a taxa de carregamento dividido por EI. EI é o parâmetro de rigidez à flexão, sendo que é o módulo da elasticidade do material, e é um parâmetro geométrico da seção transversal para a flexão, que é o momento de inércia à flexão. Essas expressões podem aparecer, às vezes, com outros sinais, depende muito da conversão de sinais. No nosso caso aqui, nós estamos, a nossa conversão de sinais mostra todos os esforços internos com seus sentidos positivos aqui atuando no elemento infinitesimal e as direções positivas dos carregamentos distribuídos, tanto axial quanto transversal. E sai com esses sinais que estão mostrados aqui. Além disso, nós temos assim, uma relação que existe entre o esforço normal ao longo da barra, né, e o deslocamento transversal. Isso aqui também deduzido utilizando equilíbrio e compatibilidade e lei constitutiva, então existe essa relação. E o momento fletor também relacionado com a elástica transversal V, na maneira como está mostrado. M de x é igual a EI de 2V dx2, a derivada segunda de V. Então, nós vamos utilizar essas equações diferenciais para deduzir aqui os coeficientes de rigidez, tanto axiais quanto transversais e de flexão. Primeiro, vamos definir quais são as deslocabilidades da barra, no caso de uma barra de um pórtico plano. Então, numa barra de um pórtico plano, cada nó tem em potencial 3 deslocabilidades, 3 graus de liberdade, né? No caso, nós estamos deduzindo os coeficientes de rigidez locais no sistema de eixos locais. Então, as nossas deslocabilidades, nós já mostramos a convenção, elas têm a letra minúscula, porque se refere à barra isolada. A direção 1 é a direção axial, a direção 4 é a axial, a direção 2 é a transversal na direção Y, e a direção 3 é a direção de rotação, direção 6 também, direção 5 é a transversal. O linha que tem aqui é porque nós estamos tratando de deslocabilidades nas direções dos eixos locais. Nós já mostramos essa convenção e uma barra isolada, então, no espaço, ela tem potencialmente 6 deslocabilidades, né? Aqui eu tenho só uma visão física do que seriam essas deslocabilidades. Aqui é só a notação que a gente utiliza, que é essa setinha com tracinho na base. Quer dizer, nós então temos deslocamento de 1 linha axial, D2 linha transversal, D3 a rotação, D4 linha axial na outra extremidade, D5 linha transversal e D6 linha rotação por flexão. E aqui eu tenho uma seção S qualquer, eu tenho um deslocamento dela U e V. Evidente que essa elástica tracejada que a gente está mostrando aqui, ela é uma elástica em que a gente está mostrando de uma forma exagerada, né? Então, nós estamos sempre considerando pequenos deslocamentos, pequenas rotações. Com base nas equações diferenciais e com base na definição dessas deslocabilidades da barra, nós vamos fazer uma interpolação de deslocamentos axiais e deslocamentos transversais
ao longo da barra. Nós estamos tratando de pequenos deslocamentos, e isso vai ser tratado numa outra sequência de vídeos, mais adiante, em que nós vamos falar um pouco sobre essa questão de pequenos deslocamentos. Tá? Quando se tem pequenos deslocamentos, há um desacoplamento entre o efeito axial, o comportamento axial de uma barra e o comportamento transversal, a flexão. Tá? A dedução dos coeficientes de deslocais ela é separada pelo comportamento axial e comportamento transversal. Então, aqui eu tenho uma configuração deformada total da nossa barra isolada, com essas definições que eu acabei de fazer, e eu tenho, então, na verdade, essa linha tracejada, que a gente chama de elástica, é a configuração deformada, ela tem, na verdade, duas componentes. Ela tem uma componente axial, que é a elástica axial, que é só o comportamento axial, que só depende da deslocabilidade D1' e D4', D1' é deslocamento axial na extremidade esquerda da barra, e D4' é o deslocamento axial na extremidade direita da barra, e a outra parcela é a parcela de elástica transversal, que depende das deslocabilidades de flexão, que são deslocabilidade D2', transversal na direção Y, D3', rotação por flexão na extremidade esquerda, e D5' na extremidade direita, e D6', rotação na extremidade direita. Então, o deslocamento axial ele depende só de D1' e de D4', e o V, deslocamento transversal, depende só da deslocabilidade de D2', D3', D5', D6'. Tá? Então, isso tem a ver com o fato que a gente está considerando pequenos deslocamentos. Vamos olhar para a equação diferencial que foi mostrada, que é a equação diferencial do comportamento axial, relaciona a elástica axial U com a taxa de carregamento. Considerando que os coeficientes de rigidez são deduzidos para deslocabilidades impostas na extremidade da barra, nós não temos carregamento atuando no interior da barra. Então, a equação diferencial que nós temos, a derivada segunda de U em relação a x é igual a zero. Uma solução para essa equação diferencial, que seria a solução homogênea da equação diferencial do comportamento axial, né, ela dá que eu tenho uma função linear para o deslocamento axial. Eu tenho uma função linear, eu coloquei aqui um polinômio, uma linear U de x igual a B1 de x, B0. Entretanto, nós precisamos deduzir os valores dos coeficientes de rigidez locais e nós vamos fazer uma mudança de variável aqui. Nós, em vez de trabalharmos com esses coeficientes desses polinômios que não têm uma interpretação física, nós vamos fazer uma mudança de interpolação. Nós vamos fazer com que a elástica U ela fique em função das deslocabilidades. Isso é muito comum no método de deslocamentos, na verdade é muito comum também no que seria a generalização do método de deslocamentos, que é o método dos elementos finitos. Nós vamos utilizar as chamadas funções de forma. São funções que definem a elástica para imposições de deslocabilidades unitárias isoladas, ou seja, uma deslocabilidade de cada vez. Então, N1 é a função, é a elástica U, quando se impõe uma deslocabilidade D1' igual a 1 e D4 igual a 0. E essa função é uma função linear, a equação derivada segunda de U em relação a x é igual a 0, então é uma função linear. E a outra função de forma é a função de forma que depende do D4'. Então, é uma função linear que varia, U de x varia desde 0 até 1. Então, essa é a equação da função de forma N4 de x e a equação N1 de x é que está mostrada aqui. São duas funções lineares. Essas duas equações, U de x igual a B1 de x mais B0, ou U de x igual a N1 de x vezes D1' mais N4 de x vezes D4', elas são absolutamente iguais, é só uma mudança de parâmetro. Tá? Em vez de eu tratar desse polinômio como se fosse um polinômio em função desses meros coeficientes aqui, que não têm interpretação física, eu estou fazendo a mesma interpolação. Agora, os meus parâmetros são deslocabilidades, que têm uma interpretação física. Tá? Então, isso é um procedimento que é muito utilizado
no método de deslocamentos e no método dos elementos finitos. Escrever a interpolação da elástica em função da deslocabilidade. Tá? E com base nessas funções de forma, e nós vamos também deduzir a mesma coisa para flexão. Com base nessas funções de forma, nós vamos deduzir os coeficientes de rigidez da barra isolada. A outra equação diferencial que nós temos, já nós mostramos, a derivada quarta da elástica transversal, é igual a taxa de carregamento transversal dividido pelo parâmetro de rigidez aí. Se nós fizéssemos a interpolação, a solução homogênea disso é a solução quando tem Q de x igual a zero. O polinômio que satisfaz uma equação derivada quarta v igual a zero, em relação a x igual a zero, é um polinômio de terceiro grau, C3x3 mais C2x2 mais C1x mais C0. Entretanto, a gente vai usar o mesmo procedimento. Em vez de nós trabalharmos com esse polinômio, com esses coeficientes que não têm uma interpretação física, são meros coeficientes de um polinômio de terceiro grau, nós vamos utilizar funções de forma para fazer a mesma interpolação v de x. E essa função de forma, essas funções de forma, elas são certas que você vai obter o v de x multiplicando n2 de x vezes d2, mais n3 de x vezes d3', mais n5 de x vezes d5', mais n6 de x vezes d6'. O que vai ter, então, agora, eu vou só mostrar essas funções de forma. O que são essas funções de forma? São polinômios do terceiro grau, mas que satisfazem a condição de que a função de forma n2 ela é igual a 1 para a extremidade, tem v de x é igual a 1 para x igual a 0, ou seja, na extremidade inicial, e ela tem tangente horizontal, ou seja, d3' é igual a 0 nesse caso, e aqui tem o d5' e d6'. Então, a n2 somente tem é uma elástica que é unitária para o deslocamento transversal d2' e nula para os demais. As outras funções de forma são todas assim. O que é o N3? O N3 é o tal que você tem uma rotação unitária na extremidade esquerda, que corresponde ao d3' igual a 1, e os demais são iguais a zero. Todos esses polinômios são deduzidos usando condições de contorno daquela equação diferencial homogênea derivada quarta de v em relação a x igual a zero. D5', então, tem o d2' e d3' igual a zero aqui no início, e tem o d5' igual a 1 na extremidade, e o d6', ou seja, a tangente aqui horizontal não tem rotação, e assim por diante. Aqui tem o d6'. Essas funções de forma são deduzidas, e a gente utiliza isso, inclusive, para desenhar a configuração deformada de um modelo estrutural depois que nós conhecemos os valores dos deslocamentos e rotações nodais. Isso é o que nós fazemos para desenhar graficamente a elástica de uma estrutura. São exatamente essas funções de forma. Ainda teria a componente provocada pelo carregamento transversal ao longo da barra. Nós vamos, então, depois de definido a interpolação de deslocamentos axiais U de x e interpolação de deslocamentos transversais V de x ao longo da barra isolada, que a gente utiliza, então, funções de forma para isso, nós vamos utilizar agora o princípio dos deslocamentos virtuais para fazer a dedução dos coeficientes de rigidez locais. Por que o princípio dos deslocamentos virtuais? O princípio dos deslocamentos virtuais é uma maneira alternativa de se impor condições de equilíbrio em um modelo estrutural. Tá? Então, o que diz o princípio dos deslocamentos virtuais? Nós temos aqui um trabalho virtual das forças externas é igual a energia de deformação virtual interna. O que nós temos no princípio dos deslocamentos virtuais? Eu tenho um sistema de forças e eu quero impor condições de equilíbrio ao sistema de forças, ao sistema real. Uma maneira de impor o equilíbrio seria impor explicitamente as condições de equilíbrio, mas uma maneira mais elegante, vamos dizer assim, de fazer essa imposição do equilíbrio é através do princípio dos deslocamentos virtuais. Vamos impor um campo de deslocamento virtual, é por isso que esse deslocamento é arbitrário, nós vamos escolher ele de tal maneira que possibilite a gente determinar alguma força, algum momento no sistema de forças reais. Esse campo de deslocamentos virtuais, ele tem deslocamentos externos e deformações internas. Tá? Então,
Aqui, só simbolicamente, eu estou usando letra maiúscula para deslocar forças reais externas, o conjunto de forças reais externas, e D barra, com esse barra em cima, é o campo de deslocamentos externos virtual. Tá? O princípio dos trabalhos virtuais, ele trabalha com o sistema real, o sistema virtual. E essa imposição, o que a gente faz é igualar o trabalho externo com o trabalho interno, mas não existe relação de causa e efeito entre o sistema real e o sistema virtual. Isso é uma questão abstrata, é matemática, mas é muito útil o trabalho virtual. No caso, nós estamos utilizando a versão que é para deslocamentos virtuais. E isso serve para impor as condições de equilíbrio. Por quê? Isso aqui, essa expressão trabalho externo é igual a energia de deformação interna, e aqui internamente a gente tem os esforços internos que eu estou simbolizando com F, e o D minúsculo, barra em cima, são o que caracteriza as deformações internas, que no caso são os deslocamentos e rotações relativos internos do elemento infinitesimal de barra. Tá? Essa expressão só é verdade se o campo de forças externas e internas estiver em equilíbrio, e só é verdade se o campo de deslocamentos internos e as deformações internas forem compatíveis. Como nós estamos arbitrariamente escolhendo um campo de deslocamentos que é compatível, a imposição dessa expressão do princípio das forças virtuais é, na verdade, uma imposição do equilíbrio do campo de força. Então, é isso que nós estamos tratando. Dado dois sistemas de força real e uma configuração deformada arbitrária virtual, aí juntando externos com interno, né, compatível, a igualdade estabelece, então, uma condição de equilíbrio para o sistema de força real. Então, é uma maneira de se impor equilíbrio. Né? Aqui eu tenho o trabalho externo, que é o produto das forças externas reais pelos deslocamentos externos virtuais, e internamente eu tenho energia de deformação virtual armazenada na estrutura, que combina esforços internos reais, F pequeno, com o campo de deformações, ou deslocamentos relativos internos virtuais, que caracterizam a deformada para uma barra. No caso, a gente está tratando de barras, então as deformações são expressas pelos deslocamentos relativos internos, deslocamentos axiais e de rotação. A gente vai ver isso aqui já em seguida, a aplicação do princípio dos deslocamentos virtuais para o caso axial. Então, seja determinar aqui o coeficiente que nós queremos determinar, é o coeficiente K14. O que é o K14? K14' é a força que aparece na extremidade esquerda da barra, força axial, quando nós impomos um deslocamento D4' unitário na extremidade direita. Essa é a definição do coeficiente de rigidez. O coeficiente de rigidez K e J é força ou momento que deve atuar na extremidade, na direção da deslocabilidade I, para manter a barra isolada em equilíbrio quando é imposto uma deslocabilidade DJ na barra. No caso, tudo imposto nas direções locais, e por isso que tem esse linha aqui. Né? Então, a minha força que aparece aqui, o coeficiente de rigidez é, por definição, para um valor unitário. Então, a força que aparece quando a gente põe D4' é o produto do coeficiente de rigidez K14' vezes o D4'. Na outra extremidade aparece o F4', que nesse caso é K4' vezes D4'. Mas eu não estou interessado aqui nesse momento, eu estou interessado em calcular o K14'. Tá? Então, a minha situação real é essa situação aqui. É uma situação deformada, em que eu tenho essas forças F1' e F4', como estão mostrados. Os deslocamentos reais, esses deslocamentos em que eu impus aqui um D4', então eu tenho aqui a minha elástica axial, U de x igual a N4 vezes D4'. N4x é para o valor unitário de D4', então aqui está a elástica. Para eu calcular essa força F1', eu vou impor um campo de deslocamento arbitrário e compatível, tal que somente esta força produza trabalho externo. Este aqui é o truque, que nós queremos, então, é arbitrário, e nós vamos utilizar um campo de deslocamentos que permita, então, o cálculo só do
dos coeficientes de rigidez axiais, através do princípio de deslocamento virtuais. Nós vamos fazer agora a dedução de um coeficiente de rigidez à flexão, coeficiente do comportamento transversal à flexão. Vou escolher aqui o coeficiente que eu vou determinar, o K23', e depois, por analogia, nós vamos generalizar a expressão para todos os outros coeficientes. Tá? O que é o K23'? É a força transversal que aparece na extremidade esquerda da barra quando nós impomos uma rotação na extremidade esquerda, que é o D3'. Então, nós queremos determinar esta força isolada. Nós vamos utilizar o princípio dos deslocamentos virtuais para fazer isso. É muito elegante isso, porque a gente consegue calcular, pelo princípio dos deslocamentos virtuais, diretamente o K23', sem determinar os demais. Porque nós sabemos que o princípio dos deslocamentos virtuais é uma maneira alternativa de se impor o equilíbrio de uma barra ou de um sistema estrutural qualquer. No caso, é uma barra isolada, a qual está sendo imposta uma rotação D3', e nós estamos querendo saber a força que aparece na direção D2'. Né? Então, quem é o sistema real? A configuração, o campo de deslocamento real é aquele em que é a imposição que está sendo dada. A imposição é de uma rotação D3'. Então, a minha elástica real é essa tracejada mais forte, que é V de x, que é igual a N3 de x vezes D3'. Por que é isso? Porque eu estou impondo o D3' isolado. N3 de x é a função de forma quando a gente se impõe um D3' igual a 1. Então, a elástica que tem aqui é N3 de x vezes D3', que é um valor que a gente está impondo arbitrário. E qual vai ser o campo virtual? Nós vamos impor arbitrariamente, isso é por conveniência que é escolhido, um campo de deslocamentos virtuais, de tal maneira que somente esta força F2', aqui, a força transversal na extremidade esquerda, somente ela produz o trabalho externo. As demais forças externas que tem, né, tem a força F2', mas também tem F3', tem F5', F6'. Ou seja, essa barra fica em equilíbrio com um conjunto de duas forças na extremidade, né, duas forças transversais, e dois momentos na extremidade. São os coeficientes de rigidez que acontecem quando a gente impõe D3'. Só que eu só estou interessado aqui em calcular o F2', o K23'. Tá? Então, por conveniência, eu escolho arbitrariamente um campo de deslocamento tal que somente esta força F2 produza trabalho. Que campo é esse? É o campo em que eu dou um D virtual, um campo D2', isoladamente. E a elástica virtual, nesse caso isoladamente, é o N2 vezes D2'. Tá? Então, a mesma coisa que a gente fez para o axial, mas agora para o transversal. Então, utilizando o princípio dos deslocamentos virtuais, eu vou igualar o trabalho das forças externas, ou seja, o trabalho das forças reais com os deslocamentos externos virtuais, com a energia de deformação virtual interna. Então, quem é o trabalho externo? Quem é que fica aqui do lado esquerdo, sinal de igual? É a única força dessas forças e momentos que produzem, que estão atuando aqui na extremidade da barra, a única que tem trabalho é a força F2. Obviamente, a gente escolheu arbitrariamente esse campo de deslocamento virtual de tal maneira que somente F2' produziria trabalho. E o trabalho qual é? É produto desta força F2' vezes o deslocamento virtual que ela tem, que é o D2' barra. Do lado direito, sinal de igual, nós temos a energia de deformação interna, que é o produto do momento fletor, M de x, vezes a curvatura, que é, no caso, é a rotação relativa interna, mas que é a função da elástica virtual que é dada. Então, essa é a expressão aqui do energia de deformação virtual interna. Estou combinando esforço interno com deformação generalizada virtual. Força interna real, que é o esforço interno de flexão, é o momento, e aqui eu tenho a deformação generalizada virtual, é essa curvatura derivada da segunda de V de barra de x, porque é o virtual V barra. Tá? Então, essa aqui é a expressão. O que eu vou fazer é substituir o meu momento fletor M de x pela expressão que nós já tínhamos visto, a relação que existe entre o momento
e a elástica, momento real, m de x, a elástica real, é igual a EI vezes derivada segunda de V de x. É só substituir nessa expressão, tá? E eu vou chegar aqui no trabalho externo K23' VD3', que é o que está, é a força, né? Eu já passei aqui o D2' para baixo, a força é F2' é essa aqui, vezes o D2' passei aqui para baixo, e eu vou entrar aqui com a expressão do momento fletor aqui, e sai, então, essa expressão que é em função do N2 e do N3. É aqui que está, então, aparecendo o N2 e o N3, e esse D2' barra foi cancelado, porque o V barra era a função de D2' barra, ele cancelou aqui. Então, o que ficou é o produto dessa integral que está aqui, vezes o D3', que, na verdade, vai cancelar o D3' com o D3', o que eu tenho é o K23' é igual a E, tirando o parâmetro de rigidez da flexão EI, que no caso é constante para fora da integral, eu tenho uma expressão genérica para o K23', que é a integral de 0 até L da derivada segunda de N2 de x vezes a derivada segunda de N3 de x. Isso dá um valor que é mais 6 sobre L2. Tá? Se nós substituirmos aqui 2 por I e 3 por J, utilizando a mesma, só fazendo para analogia, o que eu impus aqui foi um deslocamento virtual D2' e o real seria D3'. Se eu substituir 2 por I e 3 por J, o que eu vou chegar é nessa expressão genérica para o K e J', sendo I e J da parte transversal de flexão, que é 2, 3, 5, 6. E isso, então, a gente tem a dedução dessa expressão genérica feita pelo princípio das forças virtuais, assim, de uma forma direta, vai no coeficiente deduz, e com isso eu tenho todos os coeficientes de rigidez a flexão de uma barra, nesse caso, sem articulação. Nós já utilizamos essas expressões, nós estávamos utilizando isso, né, para calcular os exemplos que nós fizemos nos vídeos anteriores, em que nós utilizávamos esses coeficientes de rigidez locais, nas direções dos eixos locais, para calcular os coeficientes de rigidez globais do modelo. Tá? Então, esses são os coeficientes de rigidez que são impostos, são quando nós estamos impondo o D2', aí aparece um conjunto de duas forças na extremidade, dois momentos, que são esses que estão indicados aqui. Foi só uma maneira de deduzir esses coeficientes, que é uma maneira bastante elegante, utilizando o princípio dos deslocamentos virtuais, mas é bastante interessante. Isso, na verdade, é feito de uma maneira assim, genérica, e essa mesma metodologia de determinar os coeficientes de rigidez locais é utilizada lá em modelos contínuos de elementos finitos. Mas isso é outra história, não é para a gente ficar falando disso aqui agora, mas é interessante a gente ver que isso vai realmente ser utilizado depois em elementos finitos, mostra que, na verdade, o modelo de reticulado, de métodos de deslocamento para estruturas reticuladas, na verdade, um caso particular do método de elementos finitos. Nós deduzimos agora os coeficientes de rigidez utilizando funções de forma que são para uma barra sem articulação, sem rótula na extremidade. Nós vimos no exemplo anterior que nós tínhamos um pórtico com 6 deslocabilidades e que existia também uma articulação, uma rótula na viga. Tá? Nós podemos fazer a mesma dedução que nós fizemos aqui para a barra sem articulação para o caso de barras com articulação e deduzir funções de forma para essa situação. Aí a condição de contorno é diferente para chegar naquelas funções de forma, porque a condição é de que o momento é zero numa extremidade articulada e não que a rotação é zero naquela extremidade. Mas, em vez de fazer isso poderia ser feito e deduzir os coeficientes de rigidez de barra com articulação da mesma maneira semelhante. Mas, em vez de fazer isso, nós vamos utilizar as soluções que nós acabamos de obter para barras sem articulação e obter os coeficientes de rigidez locais para barras com articulação, fazendo uma mera superposição de efeitos. Então, vamos ver como é que é isso. Então, veja, eu estou querendo deduzir aqui os coeficientes de rigidez da situação
em que eu tenho uma articulação na extremidade esquerda. Tá? Então, eu estou impondo, por exemplo, aqui, uma rotação na extremidade direita, mas agora você vê que a barra nem tem mudança de concavidade, porque a extremidade inicial esquerda ela é articulada. Então, esse coeficiente que a gente colocou aqui, que a gente já usou ele, que é o K66 igual a 3 sobre L, como é que ele é deduzido? É só uma superposição. Se você olhar, nós podemos dizer que essa situação articulada, ela é uma situação em que a gente não tem articulação, ou seja, com 4 sobre L, 2 sobre L, mais uma situação em que eu zero o momento na extremidade esquerda. Como é que eu zero? Eu imponho um momento tal aqui, uma rotação tal, que produz um momento igual e contrário a esse 2 sobre L. Tá? Quando a gente faz isso, o momento que aparece na extremidade tem o mesmo sentido, só que aqui eu impus no sentido horário, né? E quando eu faço, eu imponho aqui 2 sobre L, do outro lado aparece um momento também no sentido horário, que é a metade desse 2 sobre L, então é I sobre L. Então, quando eu faço a superposição desses dois, o que eu obtenho é zero de momento na extremidade esquerda e um momento na extremidade direita, que é 4 I sobre L no sentido anti-horário, menos I sobre L dá 3 I sobre L. E assim, essa dedução. É uma maneira bastante utilizada para fazer isso. Tá? Então, com isso, a gente consegue fazer para outras componentes a dedução dos outros coeficientes de rigidez locais para a barra com articulação na esquerda, são esses que estão mostrados aqui. Nós já utilizamos isso aqui, só estou mostrando como que isso é deduzido. Existe, então, esse procedimento de fazer essa superposição e a gente deduz. Tá? Então, é bastante comum isso e tem uma maneira de explicar de onde que chegaram esses coeficientes. Então, eu estou entrando nos detalhes de fazer todas as contas, porque não tem sentido, é sempre por analogia. Tá? Mas essa dedução é bastante trivial e ela está tabelada, já é conhecida, então tem os coeficientes. O que a gente precisa entender é o que significa o coeficiente. De novo, lembrando, o coeficiente de rigidez, eu imponho uma deslocabilidade isolada e o conjunto de forças e momentos que atuam na extremidade da barra para equilibrá-la nesta configuração deformada imposta são os coeficientes de rigidez local. Então, eu tenho os coeficientes de rigidez para a imposição do D2' são esses aqui, para a imposição do D5' são esses aqui, e para a imposição do D6' são esses aqui. Eu não imponho o D3' porque essa extremidade é articulada, então não faz sentido impor isso. A mesma coisa é feita para o caso da extremidade articulada na direita. Tá? Então, digamos que eu queria definir esse K33' igual a 3I sobre L. Ele vem da onde? Eu faço a superposição de uma situação sem rótula, que a gente já deduziu, é 4I sobre L, 2I sobre L, no sentido anti-horário, e para zerar esse momento na extremidade articulada, eu imponho um momento de 2I sobre L no sentido contrário, no sentido anti-horário. Então, aqui na extremidade esquerda vai aparecer um momento também no sentido horário, que é metade do 2I sobre L, dá o EI sobre L. Quando eu fizer a superposição de momento no sentido anti-horário, 4I sobre L, com um momento no sentido horário de 2I sobre L, que eu tenho esse momento no sentido anti-horário de 3I sobre L. E daí eu posso deduzir, por analogia, todos os outros coeficientes de rigidez locais de uma barra nas extremidades do sistema de eixos locais, que são esses que estão indicados nessa figura. Então, nós já usamos esses coeficientes, nós já vimos isso. O que nós fizemos foi só uma dedução. Para o caso de barra sem articulação, nós fizemos uma dedução usando o princípio de deslocamentos virtuais. E quando tem articulação, nós usamos esse procedimento de superposição e podemos chegar em todos os outros, esses que estão indicados aqui. O que nós fizemos nesse vídeo foi um complemento. A gente tinha utilizado os coeficientes sem deduzir. Nós fizemos um complemento dos 3 vídeos anteriores, mostrando que as soluções fundamentais são deduzidas dessa maneira. Eu não mostrei a dedução das soluções fundamentais para de engastamento para cargas aplicadas no interior da barra, mas isso também é feito pelo princípio dos deslocamentos virtuais de uma maneira análoga e também utilizando as funções de forma. Então, isso são soluções conhecidas. Tudo poderia ter sido feito de outra maneira, poderia ter sido utilizado o método das forças para fazer essa dedução, mas aqui
só para generalizar e até já meio que introduzir o que vem lá depois no método de elementos finitos, que se utiliza esse também o princípio dos deslocamentos virtuais, ou uma coisa semelhante, algum tipo de procedimento energético também, baseado em trabalho e energia. Então, mas aqui a gente fez essa dedução dessa maneira, porque isso é bastante formal do ponto para método de deslocamento e interessante também, né, porque a gente pode generalizar. Nós acabamos de ver uma sequência de 4 vídeos em que a gente considera a análise pelo método de deslocamentos sem considerar nenhum tipo de restrição nas deformações, a não ser o caso de desprezar as deformações por cisalhamento, que é muito comum na análise de estruturas reticuladas, estruturas formadas por baixo, essa consideração. De fato, as deformações por cisalhamento são muito pequenas comparadas com as deformações axiais e de flexão. Os 4 vídeos, eles analisaram, então, um pórtico simples, com 3 deslocabilidades. Depois nós analisamos um pórtico com uma coluna, 2 colunas e uma viga, sendo que a viga era articulada na direita, e o terceiro vídeo a gente viu a consideração de um pórtico bem simples, que foi até o pórtico que nós utilizamos para introduzir o método de deslocamentos, que é o pórtico com uma barra inclinada. E, finalmente, na quarta parte do 4º vídeo, nós fizemos uma dedução dos coeficientes de rigidez locais das barras, que são soluções fundamentais para o método dos deslocamentos. A forma como o método de deslocamentos foi apresentado até agora, nós deveríamos seguir, teríamos 2 vertentes de ensino para seguir. Uma seria uma vertente em que continuaríamos sem considerar restrições nas deformações, mas essa vertente seria voltada para uma implementação computacional. De fato, o método de deslocamentos, como a gente já viu, ele tem uma metodologia de análise muito simples, a gente consegue até escrever procedimentos padrão para fazer, e, de fato, os algoritmos são muito simples, e a gente conseguiria implementar computacionalmente esse método usando tudo que a gente viu já. Seria a maneira de continuar, seria voltada para uma implementação computacional. Isso não é visto nessa disciplina, isso é visto em outra disciplina, seria análise matricial de estruturas, e isso nós vamos deixar para depois. Nós vamos começar agora, a continuação disso vai ser a segunda vertente, vai ser uma vertente que a gente vai buscar a solução manual pelo método de deslocamento. Isso tem um objetivo, que é a própria resolução manual, porque nós vamos... Uma resolução manual é quando a gente resolve, é quando a gente entende de fato um método, pelo menos alguma vez a gente tem que resolver manualmente isso. Existe, então, nós vamos introduzir algumas simplificações, em alguns casos são macetes de cálculo, em que a gente busca diminuir o número de deslocabilidade. Na verdade, a gente vai também ter outros objetivos, que é entender o conceito de contraventamento de estruturas, o enrijecimento lateral pela inserção de barras inclinadas. Isso vai ser visto na próxima aula. Tá? Então, a continuação dessa disciplina vai se dar agora mais colocando essas simplificações que têm por objetivo a diminuição do número de deslocabilidade, porque a gente viu que até agora, pelo método de deslocamentos, o único problema seria o fato de que a gente gera muito facilmente um número muito grande de deslocabilidades, ou seja, só faz sentido resolver isso realmente pelo computador. E que, de fato, é isso que ocorre na prática, né? Hoje não se resolve mais manualmente análise de estruturas, porque existem computadores, existem modelos computacionais, mas como nós estamos numa disciplina introdutória de análise de estruturas, podemos considerar, a resolução manual é muito importante, e é isso que nós vamos fazer
nas próximas aulas.